Olá, boa noite a todos. Ou bom dia, quem está assistindo no outro horário, né? Que alegria estar mais uma vez trazendo uma reflexão para nós todos, com todo esse grupo de amigos do Centro Espírita de Olindo. É uma alegria quando nós recebemos o capítulo, né, que nós vamos bater um papo e entender que esse capítulo está sendo mandado para nós mesmos, né? Não que nós vamos falar para os outros, mas uma análise nossa, como está a nossa dia a dia sobre o capítulo que vem a ser colocado. E hoje foi pedido para a gente refletir um pouco sobre a cólera, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E também foi pedido, né, sobre a questão 909 do Livro dos Espíritos, que ela diz: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Então nós vamos começar um pouquinho por essa questão. Quando Kardec faz esse questionamento aos espíritos, né, os espíritos são taxativos. Sim, vocês podem vencer as suas más tendências. Tudo depende do esforço, da vontade de cada um, que está dentro de cada um, do que você quer. Porém, na resposta ele fala: com pouco dentre vós fazem esse esforço. Então, aí vem a reflexão de nós conversarmos um pouco e olharmos para dentro de nós e entender o quanto cada um de nós está fazendo desse esforço. Esse esforço para nós caminharmos para melhores tendências, para fazer a prática da caridade ao próximo e a nós mesmos. E aí vem trazer para nós, nessa leitura do capítulo 9, falar sobre a cólera, né? Ele começa de uma maneira que diz assim: o orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, ou seja como superioridade pessoal. Então ele vem falar: olha o que o orgulho faz com a gente, né? A gente olhar o próximo de uma maneira superior. Então nós fazemos isso no nosso dia a dia, como na nossa posição social, ou com as pessoas, humilhando as pessoas, ou mesmo espiritualmente nos achando que somos acima do outro. E as reflexões devem trazer para a gente com muita força. Com muita força. E aí, logo em seguida, ele vem falar que existe uma demência passageira. Tá? Essa demência passageira leva que nós tomemos atitudes equivalentes dos animais. Ou seja, situações sem pensar. É o momento que faz a gente perder aquele sangue frio, que faz a gente perder a razão. E tudo isso, quando a gente toma essa atitude, quando a gente encara essa demência passageira, onde a gente esquece a razão, é sinal que o nosso orgulho está ferido.
Sinal que nós estamos fazendo, deixando a vaidade trabalhar, o egoísmo trabalhar. E quando que ele vem falar dessa demência passageira equivalente aos animais, eu lembro uma história que existe, né? O sábio caminhava com um rapaz mais novo, né? Quando ele viu uma cobra no meio do fogo pegando fogo. Esse sábio foi lá e tirou a cobra. E a cobra picou o sábio. Ele soltou, a cobra foi para o meio do fogo. O sábio novamente foi lá pela segunda vez e tirou a cobra. A cobra picou de novo o sábio. Ele largou, ela voltou para o meio do fogo. Pela terceira vez, ela pega a cobra e a cobra pica. Aí o menino fala para ele: mestre, você não percebeu que ela não merece ajuda? Ela te picou 3 vezes. E esse sábio fala para ele: garoto, a natureza dela é de picar. E a minha natureza é de ajudar. Não importa o que ela está fazendo com a natureza dela, eu não vou perder a minha natureza de ajudar. Muito que bem. Esse é o caminho que nós começamos a enxergar um pouco. Primeiro, a nossa natureza, qual que é? É a natureza de nós reagirmos só, ou a natureza de ajudar? Ou a natureza de estar à disposição para uma ajuda? Uma outra reflexão. Se a natureza do outro é reação, essa natureza é do outro, não é a minha. Grosseiramente falando, né? O problema é do outro dele que está querendo picar, não é meu. O meu qual é? É de ajudar. E aí nós vamos entendendo, né? Que somos colocados aqui nesse mundo, né? Nesse planeta. E num dos textos de Joana de Ângeles, ela diz assim que ninguém estaria reencarnando na Terra se a existência física não tivesse uma finalidade superior. Então nós estamos sabendo que nós viemos para cá simples e ignorantes, mas todos com uma finalidade superior. Viemos buscar algo mais. E nesse mesmo texto de Joana, ele diz que somos o produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que dormem latentes dentro de nós, aguardando as experiências propícias. Então, vamos lá. Nós somos todos nós que viemos e reencarnamos, nós temos uma finalidade superior. E esse ser que veio simples e ignorante, que tem uma finalidade superior, dentro dele, ele tem valores que estão latentes, esperando experiências novas para colocar esses valores para fora. E esses valores são colocados, né, com erros e acertos durante esse processo. Não vamos acertar sempre. Nós vamos ter erros e acertos. O tempo todo nós temos a situação. Porque nós estamos aprendendo. E dentro de nós, esses valores latentes, nós podemos chamar como emoções. Emoções. Quando nós vamos olhar um pouco lá no Livro dos Espíritos, ele não fala de emoções no Livro dos Espíritos. Ele fala de
paixões. Então vamos, toda vez que a gente falar aqui, e vamos trazer algumas perguntas ou questões do Livro dos Espíritos sobre paixões, nós vamos estar falando de emoções. E quais são esses valores latentes, essas emoções, essas paixões que estão dentro de nós? Raiva, medo, tristeza, alegria, entre outras. Quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, tá? Na pergunta 907, ele vem perguntar, né, que, visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Os Espíritos falam para ele, não. A paixão, a emoção, está no excesso acrescentado à vontade. Então está perguntando lá, ó, está na natureza, ele é mau? Não. Os Espíritos falam, não. Ele está no excesso acrescentado à vontade. Porque o princípio do homem foi dado ao bem. E as emoções, as paixões, podem levá-los a grandes coisas, sendo o abuso que delas se fazem a causa do mal. Então vamos lá. Ele vem perguntar para a gente, fala assim, ó, o que está lá na natureza só leva ao mal? Não, não leva ao mal, não. O problema é que essa paixão que está latente dentro da gente, essa emoção, essas paixões, quando nós usamos em excesso, ele pode levar para um lado não tão legal. E aí nós vamos falando, né, que esse excesso, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Nós podemos usar a nossa vontade de praticar ou não. Fica a cada um a opção de seguir esse caminho. Aí ele segue na questão seguinte, ele pergunta sobre o limite das paixões, das emoções, para ser boas ou más. A pergunta é como definir o limite das paixões que deixam de ser boas ou más? E eles respondem: as paixões, as emoções, né, são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele que domina. Ou seja, quando nós deixamos a nossa emoção sobressair sobre nós, sobre a razão, aí pode não fazer bem. O cavalo fica disparado. Quem tem controle é o cavaleiro. Nós somos o cavaleiro e controlamos nossas emoções. Que as emoções têm, que ela mexe no estômago da gente, quando você começa a sentir aquela raiva, né? Opa, o que está querendo dizer isso? O que eu quero identificar com isso? Tá, e como a gente controla esse cavalo? Como a gente controla essas emoções, essas paixões? E essas emoções que, quando nós perdemos o controle, a gente usa termos assim, né? Poxa, parece que virei um bicho. Ou, nossa, baixou o santo em mim que eu perdi o controle. Nós vamos fazer o quê? Primeiro se conhecendo, olhando para dentro de você, entrando dentro, cada um dentro de si, para se educar, para moralizar, para treinar. Treino, só com a repetição das situações das nossas vidas. Somente com isso. Os treinos são praticados com o dia a dia, repetindo. Por isso que nós, nesse processo que nós estamos de aprendizagem, nós vamos repetindo as coisas para aprender.
E aí nós falamos um pouco aí, ó, quando você perde o controle parece um bicho. Olha o bicho que nós falamos atrás da demência, né? Como está escrito no Evangelho, dessa demência temporária, né? Que é dessa demência passageira, como foi colocado. Ou seja, quando a gente fala na gíria que parece que virei um bicho, é bem por aí, né? Eu vou agir como um bicho, mas essa raiva que vem, que quando sai da gente, que a gente toma essas atitudes sem pensar, normalmente são em situação que nos mostram perigo. Quando a gente sente medo, perigo, nós agimos dessa maneira. Legal, mas nós agimos assim, quando a gente sente no perigo, a gente tem algumas situações que podem acontecer na nossa vida. A gente pode, pelo medo, pelo perigo, fugir. Se a gente encontra um animal bravo no meio da mata, a gente pode olhar e fugir. E correr numa velocidade que você não imagina que você tem. Está lá dentro de você, mas você tem e não sabe. Você pode também paralisar. Fica na frente da situação, fica paralisado, você não consegue tirar o pé do chão, não consegue movimentar, a ponto do batimento cardíaco estar lá em cima, mas não transparecer. Ou você pode enfrentar a situação. E dependendo como nós estamos preparados para a nossa vida, nós enfrentamos, nós atacamos de uma maneira ou de outra. Se nós vamos lá treinando, educando, moralizando, a gente enxerga a situação de perigo. Se a gente vai treinar isso, nós vamos, o ataque não será de maneira agressiva. Será de uma maneira mais light, né? Mais serena, onde eu vou olhar qual o ponto que está me incomodando. Agora, quando eu não estou preparado e deixo perder a razão, esse enfrentamento nos torna uma pessoa corajosa, né? Como todo mundo fala, não, ele reagiu porque é corajoso. E a sociedade ajuda isso. A sociedade te faz corajoso a ponto de você tomar uma atitude sem a razão. E aí nós vamos assim, nos exageros que a gente vê. Numa situação na rua, por uma simples batidinha de trânsito, o cara sair e quebra todo o carro do outro. Ou vai lá, porque uma briga de vizinho, vai lá e quebra a janela, quebra os móveis do outro, do vizinho, estoura jardim. E quando nós olhamos isso tem muito hoje na internet, a gente fala assim, nossa, que absurdo, né? O cara faz isso. Olha lá, olha a ação que ele teve. Legal. Talvez eu não tenha essa reação que esse teve. Mas nós que vamos estudando, que vamos não só dentro de uma casa espírita, mas em uma casa de fé, aprendendo sobre caridade, sobre a caridade cristã, nós começamos a entender de que no dia a dia nós podemos ter situações de treino. Quando a gente vê, por exemplo, numa fila de supermercado ou fila de banco, que alguém passa na frente, vocês concordam que o fato de a pessoa passar na frente não nos traz situação de medo ou perigo? Não traz. Mas nós reagimos. Nós reclamamos. Nós falamos alto com o próximo. Pois é. Então nós, quando falamos um pouco antes, que essa emoção que está lá é a raiva e ela vem de dentro,
Não precisa ser só atacando o carro do outro, a casa do outro, mas quando nós reagimos dessa maneira. E nós falamos que não é só numa situação de perigo, porque aqui nós não estamos numa situação de perigo quando alguém passa na frente na fila. É porque a gente acha que ninguém pode passar na nossa frente. Como assim alguém vai passar na minha frente? Não posso aceitar isso, e aí eu vou reagir. Uma outra situação, quando a gente está conversando com alguém, a pessoa tem uma opinião diferente da gente. Nós levantamos a voz. E o fato de a pessoa ter uma opinião diferente da gente, ela não está falando que nós estamos errados, ela só tem uma opinião diferente da gente. Somente isso. Só que aí, nós falamos assim, né? Como pode? A minha opinião é a correta e o outro tem uma opinião diferente da minha. E aí nós começamos esse confronto. E o fato de a pessoa ter uma opinião diferente da sua traz perigo para você? Traz medo para você? Nenhum. Só que a raiva, na maneira que eu falo, que aumenta o tom de voz, aumenta sem perigo. Meus irmãos, é isso que eu vejo que podemos melhorar para a gente. Nós não precisamos pegar lá o Evangelho e pensar na cólera somente daquelas ações absurdas que nós vemos no nosso dia a dia. Ninguém vai estourar o vidro do carro, nada disso. Não precisa chegar. Nós precisamos treinar nas pequenas coisas. Se nós treinarmos, praticarmos essas pequenas coisas, se nós olharmos esses pequenos detalhes que são treinamentos para caso ocorra alguma coisa maior, nós estejamos treinados, nós vamos ter um resultado melhor. Eu achei muito legal, né? Quando a gente pega esse espírito protetor que escreveu, que é de Bordeaux, de 1863, no Evangelho, no último parágrafo ele diz o seguinte: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar os esforços por a dominar. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela, a cólera, é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, olha aí, vem nos mostrar assim. Ela está aí. Nós sabemos que você pode ser uma pessoa de bem, que eu posso ser uma pessoa de bem. Mas se eu deixar prevalecer essa emoção dessa maneira, eu posso deixar de fazer o bem, tanto ao próximo quanto para mim. E aí eles vêm e nos alertam: vocês espíritas, saibam que a cólera é contrária à caridade e à humildade. Existem algumas reflexões que eu fui colocando um pouco aqui e quando eu gosto, né, na hora de fazer alguma reflexão, gosto de escrever sobre ela e fui escrevendo, né? O que nós temos como necessidade de repensar? Então, começando a colocar, né? Será que a nossa opinião tem que prevalecer? Será que toda vez que eu tenho algo diferente do próximo, da opinião do próximo, eu tenho que fazer prevalecer? Ou o fato de ouvir a opinião do próximo, somente colocar a minha opinião, não poderá enriquecer junto com a opinião do próximo? Quando queremos fazer prevalecer, é assim, você não entende do que eu estou falando. Eu conheço, a minha opinião é certa. Olha o orgulho que eu tenho da minha opinião. Então, essa é a hora que a gente deve repensar, né? Será que nós temos que fazer a nossa opinião prevalecer?
Uma outra situação que a gente deve ficar pensando, né? Será que não é muita pretensão eu querer ser querido e amado por todos? Gente, nós somos formados, pessoas normais com erros e acertos. Muitos não vão nos amar. Muitos não. Nós não seremos queridos por muitos. Mas devemos rezar e orar por todos que nos amam e não nos amam, que nos querem bem e não querem. Vamos repensar também na importância dos nossos pontos de vistas, que a gente, aí de novo, de querer fazer prevalecer um ponto de vista nosso perante um grupo nosso. Ou grupo de trabalho, ou nosso grupo dentro de uma casa espírita, de uma entidade de fé, ou no grupo de amigos. O que leva a impor essa situação? Qual o resultado que tem dessa imposição? Nada. Vai ter um embate. E ninguém está falando que não deva colocar a sua ideia. Deve colocar. Com sabedoria. Só que quando você fala a sua ideia, você também ouve do próximo. E nós precisamos exercitar a tolerância. E durante esse trabalho, eu fui buscar um texto que eu tinha guardado, que é de um jornalzinho do Instituto Espírita de Educação, de 2015, esse texto, e ele vem falar da tolerância, ele fala da intolerância em si, né? A intolerância é a falta de habilidade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. É a ausência de disposição para aceitar as pessoas com pontos de vista diferentes. Vamos rever e exercitar essa tolerância. Não tem um ponto de vista igual ao nosso, não tem problema. Hoje vivemos um momento social, político, onde qualquer coisa diferente que a nossa, nós estouramos. Não precisa estourar. Vamos praticar isso e aceitar como está dizendo. E a intolerância é a ausência da disposição em aceitar as ideias diferentes. E aí nós vamos amadurecendo as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas ideias. Nós vamos, toda vez que chegar uma situação diferente, que nos vai irritar, que nos vai tirar do sério, que vai fazer essa raiva florescer, nós vamos estar vigilantes para não deixar o destempero, não deixar a grosseria, o descontrole com o próximo sobressair. Vamos começar praticando dentro de casa, nas vezes que, como nosso companheiro, nossa companheira de casa, nós aumentamos o tom de voz, à toa, sem perigo algum. Vamos vigiar as nossas atitudes e sempre lembrar: conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de você. E lembrar sempre que muitas das vezes nós queremos esconder que temos raiva, achamos que é feio ter raiva. Não, nós podemos ter raiva sim. Nós vamos pensar na hora que tiver essa raiva. Nós devemos pensar: qual é a vontade que eu tenho de fazer com essa emoção, com essa raiva? Qual a direção que eu quero tomar? E qual o controle que eu quero ter? Essa vontade nos deixa a opção de silenciar ou de se expressar. Eu prefiro me expressar de uma maneira caridosa.
com amor. Fica a dica para todos nós. Mais tolerância, mais amor no falar e no ouvir. Agradeço a todos esse bate-papo. Agradeço a todos os voluntários, trabalhadores do Centro Espírita de Olinda, de dar essa oportunidade de refletir sobre a cólera, sobre o que fazer com a raiva. Foi muito legal fazer essa reflexão para mim, para me questionar, para trazer dentro de mim essas reflexões. Eu agradeço a todos e desejo a todos uma boa semana. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado. Gratidão a todos.